Aqui, ó. Som, Gravar teste. aqui. Beleza. Posso falar do seu. Você pode falar do seu novo lugar, assim, é bacana. Eu vou falar aqui o novo cenário. Pode Aham. comentar? Pode, lógico. Como é que. A gente já deu um nome pro nosso público, não, né? Nosso podcast é exponencial. Não, eu sei, mas pro nosso público, assim, tipo, os exponenciáveis, sei lá. Não, não tem não. Tipo, os top minders, né? Não tem não. Tipo, a gente Exatamente. pode Tá, dar na próxima temporada. Chama podemos. Waxers. É, Xworth, sei lá. Waxers. Xworth. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Exponencial, um podcast trazido aqui pela Metanoia Digital, da qual eu sou o CEO, Harold Schutz Neto, a Exponência Consultoria com meu parceiro de sempre, Marcelo Policarpo, e a Top Mind, nossa grande colaboradora e parceira. Hoje temos mais um episódio focado nas atributos das organizações exponenciais. E como vocês podem ver, eu estou num cenário novo, acabei de me mudar aí, né, Marcelo? Um cenário que nos E, causa inveja, mas tudo bem. pois é, eu tô aqui no sol a partir das 5 da manhã, 25 graus constantes, então alegria pura. E o episódio de hoje tem muito a ver com essa capacidade, né, que a gente está tendo aqui, eu e o Marcelo, de produzir esse podcast nessa distância, você nos ouvir. Se Deus quiser, ainda faremos um episódio ao vivo, né, para vocês interagirem direto com a gente. Mas depois vocês podem estar em qualquer plataforma, escutar e tal. Tudo isso tem a ver com o poder das interfaces. Né? A primeira coisa que eu acho que é importante, Marcelo, é a gente Uhum. identificar, né, o que são interfaces. Na verdade, toda a tecnologia que a gente usa, da mais primária, assim, uma pá, uma enxada, foram das primeiras que o ser humano criou com grande impacto, até o Zoom aqui que a gente está usando para essa gravação, são interfaces. Então, toda a tecnologia ela acaba se tornando uma interface entre a gente, né, nós, clientes, e uma necessidade. A solução de uma necessidade é uma interface. Né? Então, um caixa num supermercado, uma pessoa atendendo no caixa, ele é a interface entre a gente e o sistema do banco, do supermercado, e o sistema do supermercado é a interface entre estoque e o produto que eu estou passando e sistema de pagamento, sistema bancário e assim por diante. Então, hoje a nossa vida ela é permeada, envolvida por várias interfaces diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tudo que a gente usa no nosso dia a dia acaba se tornando uma interface. O Marcelo está aí usando um óculos, o óculos é a interface que ele usa para conseguir enxergar melhor. Fone de ouvido é a interface que ele está usando para ter uma boa audição e garantir o nosso som aqui de qualidade. Segunda coisa, né? Toda interface gera uma interação. Isso é Uhum. natural. Né? Então, cada vez que a gente tem uma interface, a gente tem uma interação diferente e é a qualidade dessa interação que gera a experiência do nosso cliente. É a partir da qualidade da interface que o nosso cliente determina se a nossa experiência é boa ou não. Por isso que isso é um atributo tão importante para as organizações exponenciais. Marcelo, está tocando a campainha aqui, eu vou ter que atender rapidão. Uhum. Tá?
Vai ser engraçado a edição do Jimmy aqui. Vai lá, eles cortam depois. Beleza, então eu falei das interações, da experiência do cliente. Você quer entrar ou quer que eu continue? Não, pode ir, pode concluir Você estava falando da interação, é a qualidade de serviço dos clientes. E aí, o terceiro ponto, Marcelo, é o quê? Por que a gente falou primeiro de comunidade e depois de algoritmo? Eu só desenho uma boa interface se eu entender qual é o algoritmo da minha comunidade, certo? Então a gente falou lá no outro episódio, o algoritmo é a jornada do cliente, né? O passo a passo, o processo pelo qual ele vive no dia a dia. A grande sacada das empresas que estão ganhando mercado hoje é desenvolver interfaces altamente escaláveis, com altíssimo nível de funcionalidade e que tragam excelentes experiências. Então, eu penso muito, né? Tipo, hoje eu pedi iFood. iFood é um exemplo de uma organização que entendia a jornada do cliente, né? Entendeu o algoritmo da comunidade que ele queria atender, e a partir daí criou um sistema escalável, uma interface escalável para resolver alguns problemas que esse público tinha, né? Quais eram os problemas? Ah, eu queria comer fora, aí normalmente tem fila, né? Pô, eu lembro quando eu gostava de ir no Outback. Cara, tinha uma época que o Outback era impossível, você ficava lá 1 hora e meia, 2 horas. Uhum. Acabei de ir num restaurante, numa padaria super famosa aí de São Paulo, que eu nem vou comentar, que eu já deixei minha avaliação negativa lá. A gente ficou 2 horas esperando na fila. O atendente ainda esqueceu da nossa mesa, passou gente na nossa frente, foi um absurdo, assim. Uhum. Então, o que o iFood fez, né? Ele pegou toda a complexidade dessa jornada e trouxe com a interface dele o restaurante para dentro da sua casa, para dentro do seu bolso, né? Que é mais interessante ainda. Então, a sacada da interface dentro das organizações exponenciais é você usar as tecnologias exponenciais para você escalar o alcance das interfaces que você tinha no passado, né? Então ela se torna esse olhar de interface hoje, a partir do olhar das organizações exponenciais, é muito assim, a disputa entre a empresa tradicional, o incumbente, versus a startup. Uhum. Legal. E muito bacana esse tema que a gente está trazendo, e aí os nossos ouvintes vão fazendo relação com aquilo que a gente já falou, né, Harold? E a interação é muito essa análise do que existe entre essas duas realidades, que é o desejo de toda organização. Uma organização entende a necessidade do mercado, produz o seu produto ou serviço. Do outro lado, você tem um cliente que tem as suas necessidades, seus sonhos, seus desejos. E aqui é essa relação que nem sempre acontece de forma plena desse encontro acontecer. E por isso a gente fala de organizações exponenciais, é quando esse ente, que é a empresa, encontra o máximo possível dessas demandas e aí a coisa cresce exponencialmente, pensando exatamente na abundância. E aqui é muito interessante, e no seu próprio exemplo você foi trazendo exatamente aquilo que eu queria trazer para os nossos ouvintes. Veja que essa interação visa facilitar aquilo que é desnecessário, né? Quando você está com fome, você quer comer. Você não necessariamente quer sair de casa no frio, pegar o seu carro e ir a algum lugar. Você quer simplesmente satisfazer essa necessidade. Então, você elimina o aspecto da logística, né? Quando você também quer comprar alguma coisa, você não quer, você quer que o pagamento seja fácil. Então, você não quer pagar com cheque, pagar nada, você quer apertar um botão e aquilo acontecer. Quando você pensa no Uber, você não quer ir para a rua ficar esperando um carro ou colocando o dedo lá para fora, vendo qual dos táxis vão parar para você. Você quer simplesmente se deslocar por um lugar ao outro, né? E a gente até falou isso outra vez, você até trouxe esse exemplo, né, Harold? De alguns bancos que estão digitalizando a fila. A fila não é importante. Eu não quero a fila no banco, exatamente é isso que eu não quero. E aí que tá as questões dos equívocos das digitalizações e ver o que na interação entre cliente e organização não é importante, e é isso que a interface facilita e acaba favorecendo aquilo que é bem fundamental para aquilo que a gente faz. Isso é muito interessante até pensar, fazendo uma pequena digressão, na pandemia, tenho certeza que muitas pessoas tiveram experiências parecidas com a minha, né?
A gente acostumado em comer um restaurante X, aí não podendo sair, pede no iFood, o restaurante traz aquela comida e aí a gente estava esperando uma experiência parecida e aí vem aquela comida no plástico, isopor, tudo misturada. E aí você vê, ele usou uma interface que nos uniu, mas, do outro lado, aquilo que diz respeito à qualidade de serviço, a qualidade para que essa interação fosse fundamental, não foi satisfeita, né? Você tem a interface da logística satisfeita, mas você não tem a interface da experiência muito bem satisfeita, né? E aí a gente vê muito isso acontecendo, né? Quando o processo e a jornada não é mapeada inteiramente, você tem alguns elementos muito bem feitos, geralmente é o meio de pagamento. Meio de pagamento é o mais bem equacionado, porque é simples. Inclusive, esse é um ponto legal quando a gente pensa em fintech, né? É o que mais traz de resultado é quando você tem em interação entre cliente e organização os meios de pagamento, mas as outras coisas, em alguns aspectos, eles deixam um pouco a desejar. Então, de novo, a gente falando da importância da jornada do cliente, do entendimento de qual que é a interação que a gente precisa fazer, porque o mais fundamental, né? A interação, depois de um tempo, e aí não sei se você concorda comigo, Harold, ela é até percebida como uma necessidade, como a gente diz, higiênica, né? Tipo, tá lá, eu nem percebo mais. Por exemplo, ninguém percebe mais o quanto que o Uber diminuiu o tempo de espera de um táxi, de um carro que a gente precisa. A gente já esqueceu disso. Inclusive, uma vez peguei um Uber e um motorista de aplicativo disse para mim: Nossa, mas as pessoas agora não podem esperar 7 minutos. Eu falei assim: não pode mesmo. A gente se acostumou, pelo menos daqui da minha casa, a 3, 2 minutos o carro está aqui na minha porta. E aí fica uma coisa que aí fica forte, né? Ao mesmo tempo que interação, escolha de motorista, motorista da minha porta é rápida e eficiente, vem o outro lado que nem sempre depende da interface originadora aqui do Uber, que é a qualidade do serviço. E aí nasce uma série de outras coisas, inclusive quando a gente começa a pensar nesse modelo de negócio, que é o modelo de negócio de plataforma, onde o dono é dono da plataforma, ele não é dono do carro, não é dono da casa, não é dono do hotel, é dono da plataforma, dessa interação. E aí esse é um ponto interessante, talvez como o primeiro ponto para a nossa discussão aqui, é a interação daquilo que depende do dono da plataforma e a qualidade de serviço que depende do outro ente dessa relação, né? Esse é o desafio, Marcelo, das experiências phygital, que é algo que nasceu por causa das novas interfaces, né? Não existia phygital, né? Digamos assim, a nossa primeira transformação digital foi meio que a primeira onda da transformação digital foi a gente ir para o ambiente digital, né? Sair lá do livro caixa, usar o Excel, por exemplo, lá anos 80, né? Quando a gente veio para a internet, seria tipo uma segunda onda de transformação digital, serviços sendo colocados na nuvem, né? Primeiro aí o Salesforce, acho que foi o grande marco do início dessa transformação. E agora a gente tem aí meio que uma terceira onda, que são as experiências phygital, que o Uber talvez foi o primeiro principal modelo e vários outros vieram depois, Airbnb e assim por diante. E bem isso que você falou, né? Então, nessa integração phygital, o dono da plataforma detém só um pedaço da jornada do algoritmo da comunidade, né? Uhum. E aí cabe a ele fazer o quê? Garantir que as outras interfaces estão alinhadas com ele. Era o que o Uber fazia muito bem no começo. Você lembra lá? Uhum. O começo do Uber era assim, os caras tinham lá um mínimo de treinamento, eles recebiam lá no aplicativo deles tudo que eles precisavam fazer e assim por diante, né? Hoje em dia você entra no Uber aí, nem balinha tem mais, não tem mais água. Aí já tem a galera falando assim, olha, não pega a balinha ou a água porque pode estar, né, Uhum. com, com algum tipo de droga e, né, pô, Uhum. olha que Onde chegou, né? a que ponto chegamos, né? Uhum. Aquele Uhum. velho meme. Uhum. Então, assim, o desafio é o quê, né? É você realmente conseguir mapear o algoritmo da sua comunidade e trazer a interface onde ela é mais relevante. Esse é o grande ponto que a gente falou lá no lance do algoritmo, que é assim,
nenhuma dessas interfaces, elas tentaram digitalizar tudo que estava acontecendo. Você deu um ótimo exemplo aí com a fila do banco. Uhum. Você não digitaliza o banco. Você pega pontos da jornada que não estão usando o pleno potencial da nuvem, de N tecnologias que a gente tem disponível hoje, e você transforma a interface naquilo. Caso do Nubank com a abertura de conta. Tira Uhum. foto do seu documento, tira uma selfie, pronto. Em X dias está aprovado, né? No começo demorava um pouco mais, agora está super rápido, 40 mil clientes por dia. Olha, quantas agências os bancos precisam ter para conseguir ter 40 mil clientes por dia? Uhum. Olha, Uhum. olha a escala disso, né? Então a interface ela vem para multiplicar essa escala, mas de novo, eles pegaram um trecho do algoritmo da experiência que a comunidade vivia, né? A comunidade do desbancarizado, a comunidade daqueles que não queriam mais ir no banco e assim por diante. Por isso, Marcelo, que eu vejo também essa cadeia muito forte, né? Propósito, comunidade, algoritmo e interface. Porque se você não entende bem o seu público, você vai criar a fila do banco de novo. Uhum. Ninguém mais quer a fila do banco Uhum. digital. Né? No digital ainda não faz sentido nenhum. Né? Uhum. Então você tem que tomar esse cuidado, né? Conhecer bem a sua comunidade, conhecer os processos que tem lá na comunidade e identificar que tipo de plataforma, interface, aplicativo, e-commerce, que tipo de tecnologia eu posso usar que vai me trazer uma nova interface, uma nova experiência para o cliente. E aí, Exatamente. Marcelo, a gente fala Diga lá. muito de uma série de tecnologias exponenciais que hoje estão transformando as interfaces, né? E o relacionamento de um propósito com a sua comunidade. A gente tem a internet das coisas crescendo muito, a gente tem a inteligência artificial crescendo bastante. A inteligência artificial, eu até acredito que é uma nova camada de interface em cima do que o digital já permite, né? E essa interface pode alavancar muito, ainda mais, né? Escalar ainda mais o potencial do seu negócio, assim por diante. Eu vejo muitas empresas que são digitais, são serviços na nuvem, que ainda não usam o poder de Big Data, Data Analytics e inteligência artificial, ou seja, são interfaces relativamente hoje quase que ultrapassadas, dependendo do Uhum. seu mercado. Porque com essas novas tecnologias, você já consegue trazer mais inteligência para o seu cliente, trazer insight, trazer dados, trazer gráfico, trazer dashboard, trazer dados em tempo real. E você não precisa ficar esperando, né, alguém criar um relatório durante um mês inteiro, né, para você ter um resultado de um mês e assim por diante. Então, a gente está num nível hoje que existem várias tecnologias convergindo para que a gente construa as melhores interfaces. Isso aí. E aí a gente vê, assim, olhando, né? Inclusive você que está nos escutando, é hora de começar a pensar, né? Quais são as interfaces, ou qual é a interface que te aproxima do seu cliente e o que pode ser retirado dessa relação, inclusive automatizado, então usando de algoritmo para todo esse processo, fazendo com que a jornada seja a mais fluida possível. Lógico que a gente está falando de organizações exponenciais, de que trabalham na abundância. O seu negócio pode estar vivenciando essa escassez ou pode estar vivenciando essa abundância. E é muito importante a gente pensar, né, Harold, como é que esses modelos, inclusive da organizações exponenciais, elas são criadas tirando esse modelo mental de que as coisas são escassas. A gente está aqui gerenciando a abundância. Inclusive a interface que está muito associada ao algoritmo é muito isso, né? A interface é o interno do que acontece quando a gente traz esse atributo importante que é o algoritmo, por exemplo, do Uber, que a interface é essa seleção que ajuda a seleção desses motoristas e é o algoritmo que cria a regra para saber quem vai ser acionado para chegar perto de você. Pensando que o que a gente tem aqui na mesa é uma infinidade de clientes possíveis que querem se deslocar do ponto A do ponto B, com uma série de outros fornecedores dos seus próprios veículos que querem contribuir nesse deslocamento. Então, a gente está falando de interface no qual a gente tem uma abundância de
dessa relação entre clientes e fornecedores muito fortemente. Então não daria para fazer gestão disso se não houvesse uma interface que fosse fluida, fácil, prazerosa e que trouxesse agilidade, uma qualidade de serviço importante. Então, a gente está pensando nesse contexto. Você pode falar assim, mas eu ainda trabalho uma mentalidade de escassez, eu não tenho e nem preciso de um algoritmo como esse. E é aquela mesma fala que tivemos no último episódio, né, Harold? As pessoas escutam isso e acham que isso é para o Google, para o Uber, para Airbnb, e a nossa ideia aqui muito é trazer a simplicidade desses termos para mostrar. Inclusive, você começou o nosso podcast falando isso, né? Uma série de coisas que a gente está usando, né? O copo dessa água que eu estou bebendo é uma interface que faz a água chegar até meu organismo. Então, existem uma série de coisas que são interfaces no seu negócio, e como a gente falou no último episódio, que são algoritmos, que é a própria automatização, então as regras próprias dos processos que acontecem, que podem muito bem serem checados, olhados, sempre com aquela questão que a gente trouxe aqui. Talvez esses 2 pontos, talvez você inclua outros, né? Como isso vai gerar qualidade de serviço, gerando experiência, e como essa interação será mais fluida. Então, não necessariamente a gente vai precisar ter um modelo, um supercomputador na sua ou na minha organização, mas com certeza a gente vai precisar de conhecer muito bem essa jornada e facilitar essa interação, trazendo qualidade de serviço mais forte. Mas, Harold, não sei se você quer comentar sobre isso, mas como você é especialista na área de organizações exponenciais, eu queria que você fosse um pouco além daquilo que eu trouxe aqui, de por que isso, né? Porque todas essas questões aí, pontuando até interface, serve para gerenciar na abundância e não na escassez. Acho que seria muito legal você trazer esse ponto, acho que vai agregar muito ao nosso ouvinte. Não, então, Marcelo, acho que você tocou no ponto crucial aí. Essa mudança de modelo de negócio, de mindset dentro das organizações, né, de sair da escassez para a abundância, é a grande batalha que os incumbentes, as empresas mais tradicionais, têm tido hoje contra as startups, as fintechs e assim por diante, né? Os novos modelos de negócio. Esse é o grande desafio que existe no mercado hoje, porque a maioria dos negócios tradicionais, eles não tratam de alcançar abundância, eles tratam de garantir escassez. Então, assim, carro nasceu não sendo para todo mundo, né? O Ford fez a primeira democratização, mas ele continuou não sendo para todo mundo. O táxi, muito pior. Táxi era altamente proibitivo, né? Era uma penúria você ter que andar de táxi. Você pensava assim, meu Deus, vou deixar meio salário mínimo aqui só para andar, só para chegar no aeroporto, né? E aí o que acontece, né? É por isso, Marcelo, que assim, nenhum incumbente, eu vou arriscar falar, tá? Que nenhum incumbente, nenhuma empresa tradicional, por conta desse modelo de negócios baseado em escassez, jamais virou, e talvez depois do nosso episódio aqui do podcast passe a poder virar, mas eu diria que jamais virará uma empresa de abundância. Porque o modelo de negócio é muito diferente, a forma de você trabalhar. Nenhuma fez até agora, entendeu? Nenhuma conseguiu fazer essa transformação. Não foi nenhuma cooperativa de táxi que criou o Uber. Assim como não foi nenhuma empresa montadora que criou Sem Parar. Sem Parar também é um modelo de abundância. Pô, você tem pedágio no Brasil inteiro, né? Na verdade, no mundo inteiro, mas vamos considerar o Brasil. Tem pedágio no Brasil inteiro. Você tem milhões de carros rodando. Por que eu, montadora, não poderia ter o serviço que cobra o pedágio dos carros que eu estou criando e dos carros dos demais? Isso é um modelo de abundância, onde eu alcanço não só o mercado que eu estou criando. Eu não estou disputando para ser lá a quinta maior montadora do mercado, que vende 100 mil carros por ano. Eu estou disputando para alcançar os 2, 3, 5, 10 milhões de carros que se vendem no mercado todo ano, entendeu? Isso é um modelo de abundância, né?
o Uber, né? O Uber versus táxi. Olha quantas corridas existiam, né? Você tinha todo um modelo de negócio de escassez por trás. Tinha que ter um lugar, você tinha que ser um cara especializado nisso para poder trabalhar. Você tinha que ter ou um ponto Em ou alugar Londres, você tem que fazer prova para conhecer as ruas, né? exatamente. Você tinha que ter lá o táxi, ou você tinha que pagar, ou você tinha que pagar um royalty muito mais alto do que é o Uber para o dono do ponto e dono do carro. A galera fala assim: ah, o motorista do Uber hoje em dia tá mal porque as corridas são baratas, não sei o quê. Mas, cara, o taxista só se dava bem se ele era o dono do carro, o dono do ponto, entendeu? No resto, ele era um cara tão ferrado quanto o do Uber hoje, entendeu? Então, assim, o modelo da abundância é o quê? É você aproveitar que a internet, principalmente, possibilita você fazer o crowdsourcing, né? Que é pegar diferentes fontes que vêm da multidão. Por isso que o primeiro atributo que a gente falou era comunidade e multidão. Lembra do Waze, né? É a multidão de pessoas que geram dados para que o Waze diga se o tráfego está bom ou não. Isso é um modelo, um mindset de abundância, né? E, na verdade, a galera fala assim, ah, mas a escassez que é o importante, porque as pessoas só valorizam aquilo que tem escassez. Na verdade, não, né? Tipo, o Uber vale mais do que qualquer cooperativa de táxi. Então, as pessoas, na verdade, elas valorizam a abundância. Eu tenho acesso ao serviço, né? Todo mundo fala assim, ah, o ouro é bom porque é escasso. Cara, tem 11 trilhões de dólares de reserva de ouro, né? Tem mais que qualquer moeda disponível, entendeu? Então não é a escassez que tem o valor, é a abundância que tem o valor, né? Olha o quanto a interface da Amazon permitiu que, por exemplo, você escrevesse livro. Isso não existia antes. Você tinha que ser avaliado por uma editora, né? Aí a editora tinha um editor que ia dizer se o livro era bom ou não, e assim por diante. Aí você vê lá os 50 Tons de Cinza, que eu não acho que é uma obra-prima da literatura, mas que é o livro mais vendido, autopublicado do mundo, já vendeu dezenas de milhões de cópias, mais que muito livro. Então, o que acontece? Existia, né, todo um público que não estava sendo atendido pelo mercado editorial, que tinha interesse naquele tipo de livro, e existia uma série de autores que não tinham a oportunidade de publicar o seu conteúdo. Uma nova interface, você vai lá e autopublica o seu livro na Amazon, permitiu você alcançar essa abundância. E a gente vai ver que a interface no modelo das organizações exponenciais é aquilo que permite que você alcance abundância, né? Milhões de pessoas. Pessoal, lembra que uma organização ela só é exponencial se ela crescer muito e muito rápido, né? Então não faz sentido eu falar assim, ah, beleza, a padaria vai virar uma organização exponencial. Só vai virar uma organização exponencial se ela tivesse criado o iFood da vida, entendeu? E aí ela vai abrir o modelo de negócio dela, ela vai alcançar abundância. Uma padaria é um negócio local que não tem abundância para ela alcançar. Você tem ali um número limitado de pessoas que tem que se deslocar até lá para conseguir comprar o seu material. Quando a gente está falando de organizações exponenciais, naturalmente a gente pensa em escala, e com a internet a gente deixa de pensar local, passa a pensar global. Né, Marcelo? Não faz sentido nenhum eu pensar local se eu posso pensar global. Mas isso automaticamente influencia a mentalidade das outras organizações, né? Até a palavra que você me ensinou, não conhecia, incumbente, né? Que são é o outro lado das startups, não conhecia essa palavra. E aqui é muito interessante pensar como é que ela influencia, né, Harold? E isso a gente percebe muito, por exemplo, em organizações de mentalidade mais rejuvenescidas pelas startups, pela inovação, pela transformação digital. Inclusive, eu estou até aqui presente em uma organização com a qual a gente está trabalhando. A mentalidade de visão não é de alcançar o lugar X quando eu tenho uma visão. Eu quero ser a melhor, eu quero ter tanto de faturamento, quero não sei o que lá. Geralmente a visão dessas organizações influenciadas pelas organizações exponenciais ou pela inovação é acesso. Eu quero fazer com que o maior número de pessoas tenham acesso a isso. Uma empresa com quem eu trabalho hoje, Medical Device, tem um número X de acesso aos dispositivos médicos.
uma outra empresa tem um número X de clientes no futuro que querem esse acesso. Que é essa palavra que você trouxe, que é bem interessante, como é que a gente vê, por mais que a gente não esteja nem em startup, nem em incumbente, mas influenciado por essas aqui, inclusive a gente pode falar da Magazine Luiza, né, a Magalu, que é uma empresa tipo mastodôntica, né, já consolidada, mas super influenciada por transformação digital, e a exponencialidade dela é muito na mentalidade e também nos processos que querem ser feitos. E é que isso que acontece, né? Quero dar acesso, quero inclusive fazer o sonho muito do Fred, né, Trajano, fazer com que as pessoas no Brasil sejam ensinadas na tecnologia, diminuir esse analfabetismo tecnológico, né? Então, acho que esse é o ponto legal que a gente precisa, inclusive, trazer de alteração, né? Inclusive, quando eu penso em planejamento estratégico, eu estou pensando como uma incumbente clássica ou eu estou pensando como uma empresa inovadora, ágil, avançada, pensando na democratização do acesso do meu produto e serviço, fazendo com que mais pessoas tenham a experiência que eu ofereço aqui comigo, né? Perfeito, Marcelo. É por isso que, para mim, assim, a interface não tem como você criar uma boa interface se você não entender comunidade e algoritmo. Já falamos disso, né? Uhum, Mas a uhum, interface é o grande diferencial para você se tornar uma organização exponencial, né? uhum, E eu não conheço nenhum caso, Marcelo, de você digitalizar e não democratizar. Por isso que uhum, você falou bem do acesso, né? O lance da digitalização é a democratização. Se eu não estou levando democratização, eu estou fazendo alguma coisa errada. Se não é para mais pessoas ter acesso ao meu produto, para mais pessoas serem alcançadas, para mais pessoas conseguirem fazer algo que elas não conseguiam antes, eu estou fazendo alguma coisa errada na minha transformação digital. Esse já é uma boa pergunta, e talvez a pergunta número um. Meu uhum, processo de transformação digital está dando mais acesso, democratizando aquilo que antes não era democrático? Pronto, esse é o primeiro ponto. E assim, uhum, eu nunca vi alguém digitalizar alguma coisa, usar uma interface digital, cloud, etc., que não tenha dado mais acesso. Né? Inclusive a Magalu aí que você comentou, ótimo exemplo de democratização do empreendedorismo. uhum, Quantas pessoas passaram a vender ou a se tornar lá comissionados digitalmente pelo programa de afiliados deles, lá o Magazine Você, e passaram a ter renda extra. Né? Uma democratização absurda. Essa plataforma de afiliados, hoje tem 17 milhões de pessoas acessando mensalmente essa plataforma. Né? A de afiliados, ou seja, pessoas que são afiliadas à Magazine Luiza para ganhar comissão de vendas. uhum, Olha o alcance que isso traz para eles, que daí essa pessoa vai lá, faz campanha nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e tudo mais. Então, eles não precisam gastar tanto em marketing quanto eles precisariam no passado. Mas olha como democratizou o acesso a uma renda extra, que era algo relativamente assim complexo de você ter, né? Como é que eu vou ter uma renda extra? Tem que aprender investimento, tem que aprender não sei o que e tal. Cara, 3 cliques ali na plataforma da Magazine Luiza e você passa a ter uma renda extra. Só uhum, compartilhando o link. uhum, uhum, Democratização pura. uhum. Maravilha. Harold, muito bom. Acho que além do que a gente começou trazendo aqui, né, qualidade de serviço, a interação, acho que essa palavra também acho que fica muito forte para inclusive em termos de resumo para quem nos escuta, né, o acesso como inclusive um resultado esperado da digitalização do produto e serviço, e que inclusive traz essa mentalidade fortíssima que é bem desafiadora para o mundo corporativo começar a deixar de ter. Sair desse caminho de escassez, onde o meu é o único produto, afastando clientes, deixando cada vez mais complicado o acesso para realmente democratizar aquilo que eu tenho de serviço. Que fica muito legal, que associa com muita coisa que a gente fala e acredita, né? O quanto as organizações exponenciais, essa escalabilidade do serviço, ajuda inclusive nesse spread, né? Desse contágio de um propósito que seja significativo para o mundo, né? É isso aí. Valeu! Marcelo, lembrando aí que a Metanoia Digital, né, minha empresa está criando uma solução para escalar processos de metodologia ágil, gestão ágil de projeto, né? Então tem uma plataforma saindo aí, realmente uma interface toda diferenciada para quem usa hoje Slack, amanhã Microsoft Teams também,
A TopMind tem uma série de soluções altamente escaláveis lá para consumo de telefonia, gestão de ambiente de trabalho e tudo mais. Então, todos nós aqui, o Marcelo tem uma série de soluções também, né, Marcelo, Uhum. que são altamente escaláveis, interfaces digitais que ajudam a potencializar o alcance do trabalho dele. Então, fique à vontade para entrar em contato conosco, para entender como essas soluções podem ajudar o seu negócio na sua transformação digital. Muito obrigado por mais um episódio e até a próxima. E vocês desculpem aí essa imagem maravilhosa para quem não pôde ver, pelo YouTube você está vendo, e esses sonzinhos de vento aí era a brisa mansa chamando o Harold para a praia da tarde, que ele está lá agora na Bahia. Obrigado, Harold, um abraço para você. Valeu, um abraço, pessoal.